Devocional da Família, compartilhando palavras de fé, de amor e de esperança. Hoje é o dia 8 de janeiro. O tema do nosso devocional é sobre a urgência e a prioridade. O texto base do nosso devocional é Mateus capítulo 6, versículo 33, e o texto busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muito bem, nós vamos ler aqui o nosso texto e depois vamos fazer alguns comentários. Nossa vida muitas vezes é marcada por uma luta constante entre urgência e prioridade. A urgência é imediata, resolve problemas do momento e frequentemente se apresenta com grande pressa. Em contrapartida, a prioridade requer paciência e tem um caráter preventivo, focando em proporcionar uma qualidade de vida sustentável e duradoura. As urgências são como tsunamis que surgem quando perdemos de vista nossas verdadeiras prioridades. Elas buscam salvar situações que estão desmoronando, enquanto as prioridades se dedicam a construir bases sólidas para que possamos resistir às tempestades futuras. Jesus nos ensina que o sábio é aquele que constrói uma casa sobre a rocha, preparando-se para as inevitáveis tempestades da vida. Vivemos num mundo agitado, onde muitos são consumidos pelas urgências do dia a dia, perdendo de vista o que realmente importa. Jesus nos orienta a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, garantindo que ao fazermos isso, todas as coisas são acrescentadas ou todas as nossas necessidades são supridas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vou comentar um pouco sobre o que nós lemos aqui. Esse devocional de hoje trata sobre uma das questões mais presentes na nossa vida cotidiana, que é o dilema entre a urgência e a prioridade. Para que possamos fazer distinção entre esses dois conceitos, nós precisamos compreender um pouquinho o que significa cada um. A urgência nada mais é do que toda necessidade que se apresenta diante de nós com uma exigência de atenção imediata, independente da sua real importância ou não. Como que isso acontece? Isso acontece constantemente, com os e-mails ou as mensagens que precisam ser respondidas imediatamente, com os prazos apertados que precisam ser cumpridos, com as notificações que surgem nos nossos aparelhos, que precisam ser visualizados, e dessa maneira a realidade da vida moderna se torna sufocante e nós vamos perdendo de vista as prioridades, vamos perdendo de vista aquilo que realmente importa. Será que tudo que se apresenta como urgente para você é realmente importante? Será que a nossa rotina não tem priorizado mais responder demandas urgentes do que atender questões que são realmente importantes? Um ponto que eu quero chamar a tua atenção é que o excesso de urgências pode ser a evidência de falta de prioridades. Se eu tenho muita demanda de urgência, é porque eu tenho pouca prioridade. E a minha falta de prioridade pode ser uma evidência de perda de valores. Presta atenção nisso. A ideia é que quanto mais eu sou fiel aos meus valores, mais estabelecidas e definidas são as minhas prioridades e menores são as minhas demandas de urgência. Quando nós estamos continuamente atendendo a urgências, nós não temos tempo para avaliar e definir o que realmente é importante. E aí, quando nós não sabemos o que é importante, nós acabamos tratando tudo como se fosse urgência.
Então, pessoas sem valores que definem prioridades são como folhas ao vento que reagem conforme a demanda do momento, sem uma direção clara de propósito e de sentido. Quando não estabelecemos prioridades claras, tudo parece ter o mesmo peso de importância e nós nos tornamos reféns da tirania da urgência. Quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando daquilo que colocamos em primeiro lugar. Por isso que a recomendação de Jesus para um contexto em que as pessoas estavam extremamente ansiosas, com pensamentos acelerados, com mentes divididas, o conselho é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E esse conselho não trata apenas de uma questão piramidal, de colocar Deus acima de tudo, como se ele não participasse de nada. Ele está falando de homens e mulheres que têm uma mente de construtor. Está falando de homens que têm uma mente arquitetônica. Nós estamos com esse devocional propondo mobilizar sábios construtores, porque todos nós estamos construindo uma vida. A questão é sobre o quê? Como? Para quê? Será que isso é sustentável? Será que aquilo que estamos construindo não irá cair sobre a cabeça dos nossos filhos? Então, prioridade não é aquilo que está acima, como se não tivesse nada a ver com o que acontece aqui embaixo, mas é aquilo que é colocado antes de tudo. É aquilo que sustenta tudo. Ser fiel aos nossos valores significa estabelecer fundamento para tudo aquilo que vai ser construído. Então nós precisamos entender a necessidade de sermos fiéis a valores, ao que cremos, porque isso define prioridades. E quanto mais prioridade eu tenho, menos urgência eu tenho que responder. Então os valores são as nossas crenças, aquilo que é inegociável, aquilo que nós não abrimos mão. Todos nós temos uma missão, sabemos o que fomos chamados para fazer. Mas qual é a sua visão? Onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo? O que vai garantir que você vai chegar na sua visão? São os seus valores. À medida que eu vou negociando os meus valores, que eu vou relativizando princípios, eu vou me desviando do meu objetivo final. Por isso, quanto mais fiel eu sou aos valores, mais definidas são as prioridades e menos urgência eu tenho que ficar atendendo. Então, vamos pensar aqui uma relação bem prática entre prioridade e urgência. Primeiro, a urgência tem pressa, a prioridade, paciência. A impressão que dá é que a urgência é carnal, a urgência precisa que tudo aconteça agora, a prioridade é mais espiritual. Por quê? Porque paciência é um fruto do Espírito. Paciência tem a ver com uma evidência de que Deus está trabalhando dentro. Então nós vivemos com pressa e temos sempre pouca paciência. Isso significa que a urgência fala dessa carnalidade do homem natural, enquanto a prioridade fala de homens que têm valores espirituais. A urgência exige remediar o mal, a prioridade tem caráter preventivo. Como diz o ditado, melhor é prevenir do que remediar. Isso quer dizer que a urgência está sempre remediando, enquanto a prioridade está sempre prevenindo. Olha, pensa, é uma questão lógica. Quanto mais eu estou prevenindo, menos eu vou ter que remediar. Então, quanto mais prioridade eu tenho, menos urgência eu respondo. Isso fala de ordenar a vida. As urgências tentam salvar o que está desmoronando. A prioridade constrói para permanecer. Então, quanto mais eu tenho valores, mais eu tenho prudência. Quanto mais eu tenho prudência, mais eu tenho prioridade. E quanto mais eu tenho prioridade, menos eu tenho urgência. Se eu estou vivendo refém de muita urgência, é porque eu estou negligenciando prioridades, negligenciando valores. Por isso que a urgência é reativa, enquanto a prioridade é proativa. A urgência está sempre respondendo imediatamente.
instintivamente, passionalmente, momentaneamente, aquilo que já acontece, que já está acontecendo, enquanto a prioridade ela percebe antes, ela antecipa acontecimentos, ela calcula a rota, ela vai calcular se ela vai ter condições de completar aquela tarefa, ela vai antecipar os possíveis problemas e já vai se preparar com as possíveis respostas. Então a urgência está sempre reagindo, enquanto a prioridade está sempre sabiamente agindo. Por quê? Porque ela antecipa acontecimentos e não apenas reage a acontecimentos. A urgência é a agente credora da negligência. A prioridade investe no aqui e o agora para o amanhã. A urgência, ela é uma credora da negligência, ou seja, ela vem me cobrar daquilo que não foi feito da maneira correta, ou daquilo que foi feito da forma errada. A urgência, ela vem sempre me cobrar de algo que não foi feito com prudência e com prioridade, enquanto a prioridade está sempre investindo no aqui e no agora para o amanhã. Urgência vive só o aqui e o agora e não tem perspectiva do amanhã, porque ela não tem tempo de planejar o amanhã, ela não tem tempo de se preparar para o amanhã, enquanto a prioridade, ela investe no aqui e no agora, pensando no amanhã, para o amanhã. Por isso que a urgência é resultado da negligência, a prioridade é o resultado que vai ser colhido a longo prazo da sua excelência, da sua prudência, da fidelidade aos seus valores. O que nós estamos pensando juntos hoje é que nós precisamos nos posicionar com relação a isso. E eu quero te dizer algo, você vai ter que se preparar com firmeza, porque não se trata apenas de uma questão pessoal, não se trata apenas de uma dificuldade que você vai enfrentar nos seus hábitos pessoais, na sua rotina pessoal. A questão da tirania da urgência está impregnada na cultura. Nós vivemos uma cultura de urgência. Por quê? Porque a urgência é antropocêntrica, a urgência é egocêntrica. Nós vivemos num mundo que coloca o homem no centro e ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e priorizar a vontade de Deus, a cultura da urgência vai colocar o homem no centro para que seja feita a sua vontade e não a vontade de Deus. A prova disso é que existe um universo de produtos e serviços que vão orbitar em torno da vontade do indivíduo. Se hoje você comentar com alguém que você quer começar a andar de bicicleta, vai aparecer para você no seu feed, nas suas redes sociais, propagandas de bicicleta. Por quê? Porque é intencional que você tenha todas as suas vontades saciadas. É como se os algoritmos da internet trabalhassem para que os seus desejos fossem feitos. Tudo vai ser direcionado de acordo com aquilo que você está buscando. Se você tem uma ideologia, se você tem um posicionamento político, todas as postagens que concordam com aquilo que você pensa vão ser direcionadas para você com a ideia de fazer você acreditar que aquilo que você pensa é a verdade absoluta. Então, olha que interessante. Existe uma cultura que vai dizer que é urgente que a sua vontade seja feita. É urgente que você se sinta feliz, que você se sinta satisfeito, que você possa ter aquilo que você quer. Então essa cultura da urgência, ela está totalmente associada com o homem no centro de todas as coisas, como se tudo existisse para responder à vontade do indivíduo. Tudo existisse para responder à vontade do indivíduo. A vontade de aquilo que você quer comer, a roupa que você quer vestir, os produtos e os serviços que você quer ter. Então isso cria uma tendência de priorizar a curto prazo, com urgência, de forma imediata, a sua realização. Então, se posicionar contra a cultura da urgência vai exigir de nós
posicionamento. E por que vale a pena nós nos posicionarmos? Porque a cultura da urgência tem trazido efeitos colaterais terríveis sobre as nossas vidas e a vida das nossas famílias. A cultura da urgência tem trazido para nós efeitos de superficialidade. Por quê? Porque quanto mais eu vivo tendo que responder às incessantes demandas da urgência, menos tempo eu tenho para me aprofundar nas questões que são realmente essenciais, como o meu relacionamento com Deus, a espiritualidade, a saúde, até o seu cuidado pessoal e o cuidado das pessoas que você ama. Por isso que um dos efeitos colaterais da cultura da urgência é a fragilização, ou seja, é tornar os nossos relacionamentos fragilizados. Porque quando eu estou refém das urgências, também não tenho tempo para investir em relacionamentos de qualidade ou para investir tempo para que tenha qualidade nos meus relacionamentos. Então eu vou negligenciar as minhas relações, negligenciar estar com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, incluindo os nossos familiares, incluindo os nossos irmãos, nossos amigos, e tudo isso, todo esse tsunami de demandas de urgência vai nos levar inevitavelmente a um estado de esgotamento físico e mental. O foco constante nas suas demandas urgentes vai te levar à exaustão mental, vai te levar a um cansaço emocional, perda de energia, você vai começar a ter sintomas de ansiedade ou até mesmo casos de burnout e outras síndromes psicossomáticas. Por isso que nesse devocional nós somos convidados por Jesus a vir até Ele, responder o seu chamado que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados com as demandas da urgência, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Estava estudando esses dias e eu vi que o termo mais pesquisado no ano de 2024 foi um termo em inglês que é brain rot, que significa apodrecimento cerebral. Esse termo foi tão procurado em 2024 que o dicionário de Oxford elegeu essa palavra como a palavra do ano. E o que significa esse apodrecimento cerebral? Nada mais é do que o impacto negativo que a exposição contínua a materiais superficiais pode ter no cérebro humano. Olha que loucura isso! Isso significa que há um impacto negativo no hábito de consumir passivamente e constantemente conteúdos irrelevantes, pouco desafiadores para a sua mente, para o seu intelecto, para os seus valores, excesso de memes, vídeos cada vez mais curtos e menos informações e mais superficial. Isso tudo está invadindo o nosso cotidiano e isso está metaforicamente apodrecendo, paralisando, travando o nosso cérebro, a nossa mente. Por isso que é muito importante nós nos posicionarmos, ver que tudo isso está impregnado na cultura e está trazendo efeitos nocivos para a nossa estrutura. Nós sabemos que a internet gerou a cultura da gratificação instantânea. Nós sabemos que hoje tudo tem que ser muito rápido, cada vez mais curto, só que o problema disso é que tudo tem que ser cada vez mais fácil de digerir. Isso quer dizer que nós estamos sendo reprogramados para evitar conteúdos ou atividades que exijam esforço mental. Nós estamos sendo programados para evitar qualquer conteúdo que exija de mim algum nível de dedicação, de estudo, de atenção, de concentração. Nós estamos sendo robotizados para constituir uma sociedade, uma comunidade de zumbis. Muitos especialistas estão dizendo que consumir esse tipo de conteúdo irrelevante,
compromete nossa capacidade de concentração, diminui drasticamente a nossa capacidade criativa, nos rouba pensamento crítico, temos perda de memória, temos perda nos processos cognitivos. Então esse tipo de comportamento vai trazendo efeitos colaterais terríveis. Depressão, ansiedade, queda na autoestima, as funções básicas do nosso cérebro, a nossa estrutura está sendo afetada por essa demanda de urgência que assola o nosso tempo. Além disso, teve uma outra expressão que é o efeito overload. O que é isso? Isso quer dizer que a velocidade com que a informação chega a nós tem gerado uma sobrecarga. Ou seja, é tanta informação por minuto que chega até nós que nós não temos tempo hábil e nem estrutura para assimilar, para compreender e para poder nos posicionar corretamente com relação a esse cenário, a termos posicionamentos baseados em um entendimento claro. Parece que a velocidade com que as informações chegam a nós, que era para ser uma bênção, tem se tornado também a nossa maldição, porque gera um fluxo de desinformação. Isso parece paradoxal, mas quanto mais as pessoas recebem essas ondas contínuas de informação, menos as pessoas se tornam informadas. Porque existe também um outro termo que foi eleito também pelo dicionário de Oxford, que é o termo pós-verdade. Então eu tenho essa onda contínua de informação, esse fluxo, essa sobrecarga de informação, não tenho tempo nem estrutura para assimilar a informação, e o que acontece? A minha opinião acaba sendo mais importante do que o próprio fato em si. E é muito importante nós observarmos o que está presente na cultura é resultado de uma mentalidade, de uma maneira de pensar coletiva. Então eu quero trazer você para um cenário muito antigo, mas que também é muito atual, que é o cenário de Moisés. O que aconteceu nos dias de Moisés? Deus tem promessas para um povo. Então Moisés faz parte de um cenário em que mais de 1 milhão de pessoas está imersa há 400 anos dentro de uma cultura pagã, de uma cultura egípcia, forçados a trabalhar arduamente na construção de estruturas que enriquecem o sistema econômico mais poderoso do mundo. Então eles estavam imersos nessa cultura paganizada, foram perdendo a sua identidade porque perderam seus referenciais e foram se adequando à cultura. Então havia uma palavra, uma promessa de Deus pairando sobre as suas cabeças. O tempo da promessa de Deus se cumprir, a promessa feita aos seus pais, estava muito próximo. E aí então Deus levanta Moisés nesse cenário para ser esse agente libertador do povo. Então Moisés se levanta, vai até o faraó e diz: deixa o meu povo ir para me buscar no deserto. Olha aí, eles estavam dentro de uma cultura pagã, trabalhando arduamente, de forma pesada, um sistema que não respeita a vocação, porque eles eram pastores e estavam fabricando tijolos, e dentro desse sistema eles ouvem um chamado: saiam para fora e venham encontrar comigo no deserto, venham se encontrar comigo no lugar secreto, venham encontrar a planta que eu tenho de um novo modelo social. Então, quando Moisés vai ao faraó para decretar essa palavra, esse chamado de Deus para que o povo pare, tire esse tempo para se encontrar com Deus, olha só o que o faraó responde: por que vocês interrompem o povo no seu trabalho? Voltem às suas atividades. Olha o versículo 4 do capítulo 5. Estão ociosos? Vocês clamam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus? Então ele diz: aumentem a carga de trabalho sobre eles para que se ocupem e não deem atenção a mentiras. A percepção que a mentalidade dessa cultura pagã tem da espiritualidade, de buscar a Deus, de encontrar com Deus, é de desperdício,
é de perda de tempo. Vocês querem se encontrar com Deus? Vocês não estão perdendo tempo, vocês têm que trabalhar, vocês têm que dar resultado. Por quê? Porque tempo é dinheiro. E aí surge um grande questionamento. Nos falta tempo ou a questão é que a nossa mentalidade a respeito do tempo está paganizada? Qual é a questão? Falta de tempo ou mentalidade a respeito do tempo? Para Faraó, tempo é dinheiro. Por quê? Porque essa cultura pagã é uma cultura materialista e secular. Tempo é dinheiro, tempo é produtividade, eu tenho que dar resultado. Vocês estão perdendo tempo orando. Vocês estão perdendo tempo buscando a Deus. Estão perdendo tempo fazendo um devocional e meditando. Perceba, é uma questão de mentalidade. E a minha preocupação é que muitas vezes essa mentalidade faraônica, imperialista, materialista, essa mentalidade parece estar mais presente do que a mentalidade cristã. Nós estamos encorajando os nossos filhos a fazerem devocional, a orarem, a buscarem a Deus com a mesma intensidade que estamos encorajando eles a estudarem, trabalharem, terem profissão e se darem bem economicamente, socialmente. Será que nós não estamos pensando da mesma maneira que espiritualidade é desperdício, que vida cristã é desperdício? Mas o que será que é realmente desperdício? Paulo vai explicar que tudo aquilo que é feito no Senhor não é vão. Então existe a grande possibilidade de tudo aquilo que eu estou fazendo que não seja em Deus, seja vão. E Paulo fala de nós não nos esforçarmos inutilmente, de nós não corremos em vão. Então nós temos que aproveitar ao máximo as oportunidades e nós temos que seguir o conselho de Paulo de remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são difíceis e nós precisamos começar a nos posicionar. Um conselho, antes de você consumir algo, antes de você fazer algo, se pergunte: isso me edifica? Isso me aproxima de Deus? Isso me torna uma pessoa melhor, mais sábia, mais útil, mais espiritual? Estabeleça limites claros, porque a queda é a perda de limites. Então estabeleça limites ao tempo, porque para nós tempo não é dinheiro, tempo é vida. Dinheiro você recupera, mas vida que não foi vivida, ela não pode ser recuperada. Vida não vivida é vida perdida, e essa vida não nos pertence mais. Essa vida pertence a Deus. Então estabeleça limites ao tempo. Estabeleça limites de velocidade. A vida moderna está cada vez mais acelerada, mas o fato de estar acelerado não significa que você está avançando. Você pode pegar um carro e acelerá-lo ao máximo e ainda assim não sair do lugar. Você vai fazer fumaça, você vai fazer barulho, mas você não vai avançar, não vai progredir, não vai seguir adiante. Então, muito cuidado. Gente acelerada não é sinônimo de gente que está crescendo, que está avançando, que está progredindo, de gente produtiva. Cuidado, excesso de atividade não é sinônimo de excesso de produtividade. Quando você colocar limites ao tempo, quando você colocar limite de velocidade, você vai perceber que você vai reativar a sua identidade criativa. Então, um conselho que eu dou: deixe de ser um consumidor passivo e comece a se tornar um agente cultural criativo. Substitua essa passividade com criatividade. Pare apenas de consumir e comece a criar. Use parte do seu tempo para escrever reflexões, compor músicas, estudar novos temas, aprofundar a sua cosmovisão. Comece a se envolver com algo que vai te dar repertório para que você seja criativo, que vai exigir de você mais esforço mental, mais profundidade espiritual. Desenvolva o seu intelecto. Ao invés de você ficar consumindo conteúdos superficiais, leia livros que desafiem a sua mente, que edifiquem o seu espírito, como, por exemplo, C.S. Lewis,
cristianismo puro e simples, discipulado com Bonhoeffer, ou com John Stott, ou com Jonas Madureira, ou com Francis Schaeffer, vários autores que escrevem sobre esse tema, Timothy Keller, que fala sobre espiritualidade, sobre vida cristã, sobre vida moderna. Então nós temos muitos conteúdos, muitos autores extremamente relevantes. Então substitua a superficialidade por uma experiência mais profunda e mais transformadora. Acima de tudo, siga o exemplo de Jesus, que apesar de lidar com as multidões e as demandas dessas multidões, Jesus nunca foi refém da urgência. Ele sempre se retirava para orar. Por quê? Porque ele mantinha o foco, ele não abria mão dos seus valores que definiam claramente a sua prioridade, que era a sua relação com Deus e cumprir a sua missão. Por isso, acima de tudo e antes de tudo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Vamos ler aqui a última parte do nosso devocional, que diz assim: as preocupações cotidianas, embora urgentes, muitas vezes nos afastam de nossos entes queridos, dos nossos verdadeiros propósitos. Discipular nossa família e investir tempo em nossos relacionamentos são exemplos de prioridades que requerem atenção no presente para garantir frutos no futuro. Discipular, nesse contexto, é semelhante a plantar. Investimos hoje para colher resultados a longo prazo. Diferente da urgência, que é reativa e frequentemente o resultado de negligências passadas, a prioridade é proativa e estratégica, antecipando e preparando para o que está por vir. Portanto, enquanto a urgência pode ser vista como um débito emergencial, a prioridade é um investimento sábio no presente que assegura um futuro mais estável e promissor. Este nível de compromisso estratégico requer uma mentalidade de investidor, que entende que os melhores recursos muitas vezes vêm com o tempo. Então, para encerrar, eu quero ler aqui para vocês duas perguntas. O nosso devocional ele vem com duas perguntas, não que você tenha que procurar a resposta dessas perguntas no texto propriamente lido, mas que essas perguntas te provocam a ir além do texto, a você meditar, a você perguntar para você mesmo, encontrar respostas em Deus. A primeira questão é: em que áreas estou permitindo que as urgências ofusquem minhas verdadeiras prioridades? Como posso começar a investir mais no que é prioritário? Especialmente no que se refere ao meu crescimento espiritual e ao bem-estar da minha família. Então, queridos, espero que esse devocional de hoje possa ter abençoado a sua vida, possa ter agregado algo à sua vida. Pense sobre isso, medite sobre isso, reflita sobre isso durante todo esse dia e que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. E espero poder encontrar você amanhã